Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Para os que não se lembram de mim, eu sou o Sandro, eu sou um dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui dando sequência ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, né? Semana passada nós falamos sobre o capítulo 6, dos versículos 1 a 14, e nós vamos dar sequência hoje no livro de Romanos, o capítulo 6, versículos do 15 ao 23 e capítulo 7, do versículo 1 ao 6, tá? Então nós vamos continuar nesta sequência. O tema de hoje é escravos de Deus, né? O tema da última aula foi sobre a liberdade, né, cristã, a liberdade que a graça nos traz. E hoje nós vamos falar sobre escravos de Deus, né? Então eu gostaria de convidar todos a pegar aí a sua Bíblia Sagrada, sua Palavra de Deus. Eu estou com a minha aqui. Escola Bíblica Dominical, é muito importante que nós estejamos com a nossa Bíblia em mãos, né, irmãos? Então vamos estudar a palavra, vamos pegar aí a Bíblia e vamos estudar. Antes de começar o nosso estudo, vamos então orar a Deus, pedindo para que o Senhor nos inspire, que o seu Espírito Santo nos ajude, que nós consigamos aí transmitir e compartilhar a sua palavra, o estudo da sua palavra, para que todos nós possamos ser edificados. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que nós temos a oportunidade de estudar a sua palavra, de poder descobrir, Senhor, um pouco mais da sua revelação através da sua palavra para nós, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, à frente deste estudo, por extensão nossos irmãos que estão nos acompanhando, que estão nos acompanhando agora, que vão nos acompanhar depois, enfim, Senhor, a cada momento que este estudo for ministrado, que teu Espírito Santo possa, Senhor, revelar aos seus filhos a sua perfeita e agradável vontade. Continua conosco, Pai, é isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nesses dias eu estou, como na última aula e essa daqui também, encurtando um pouco nossos vídeos, né? Porque enquanto nós não estivermos presencialmente, isso acaba gerando menos interação. Então, por este motivo, nós estamos aí encurtando um pouco os vídeos para que não se torne difícil, maçante ou complicado para que a gente consiga acompanhar o estudo, né? Mas eu animo os irmãos a interagir aqui no chat, né? Nós estaremos aqui de plantão online para caso tenha alguma dúvida, caso queira acrescentar algo àquilo que nós estamos falando, que você possa, animo você a compartilhar, a fazer perguntas para que a gente possa interagir também no chat, tá bom? Então vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos estudar Romanos 6, do 15 ao 23 e do 7, do 1 ao 6. O tema é escravos de Deus, né? E dando sequência naquilo que nós estudamos semana passada. Nós estamos, óbvio, a base do nosso estudo é a Palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, porém nós temos como material de apoio o livro do Timothy Keller. O Timothy Keller, ele é um teólogo e pastor norte-americano, né, estadunidense, e ele escreveu esse livro aqui, Romanos 1 ao 7 para você, e tem outros livros relacionados a outros livros bíblicos, né, que ele escreveu. É um grande autor, é um livro muito bom para você se ter em casa como material de estudo, como material de consulta. Eu recomendo, vale muito a pena ter, e para mim foi muito edificante, tem sido muito edificante utilizar esse material de apoio como apoio para o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, tá? Então vamos iniciar pelo versículo 15. A Bíblia Sagrada diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aliás, estou lendo errado. Versículo 15. Esse que eu estou lendo é o 1. Tem a ver, nós vamos ler daqui a pouco, mas primeiro o 15.
E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum! Exclamação. O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta e respondendo na mesma. Eu tinha começado pelo versículo 1 e nós vamos ler um novamente, que nós fizemos o estudo da última aula. Se você não acompanhou, vai aqui embaixo, tá? E procura o vídeo da semana passada para você conseguir pegar a sequência das aulas e não ficar perdido. De preferência, se você não viu desde o primeiro, que veja desde o primeiro, tá bom? Então o apóstolo Paulo diz no 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Então ele faz praticamente a mesma pergunta, dá a mesma resposta, mas não é a mesma. Porque na aula passada nós explicamos essa relação, né, da liberdade, de ser livre do pecado, e hoje nós vamos falar de ser escravos de Deus, né? E porque a gente explicou a semana passada sobre graça e a bênção da graça de Deus, o apóstolo Paulo já inicia, já que ele explicou do versículo 6, do versículo 1 ao 14, falando sobre a graça, explicando sobre a graça, passando para todos nós a bênção e a extensão, a grandeza da graça. Ele já inicia falando, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ele está fazendo uma pergunta e dando uma resposta correta. Não é porque nós estamos debaixo da graça. Não é porque esse favor imerecido que Jesus Cristo nos deu através do sacrifício que ele fez por toda a humanidade, que nós vamos pecar livremente. Muito pelo contrário, de modo nenhum. Tá? É isso que o apóstolo Paulo tá falando. De jeito nenhum. Não é porque vocês foram agraciados, não é porque vocês foram salvos por essa graça que vocês vão pecar à vontade. De jeito nenhum. Ele está lembrando que nós não devemos pecar porque nós estamos debaixo da lei. Por exemplo, porque nós não estamos mais debaixo da lei, a gente não vai cumprir mais os 10 mandamentos? Então, dentro desse estudo de hoje, nós vamos falar bastante sobre isso, mas de modo nenhum. A gente precisa lembrar que Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que o nosso pastor sempre fala, você tem que ler pelo menos 100 vezes até morrer, até o fim da sua vida. Mateus 5, 6 e 7. Porque a nova ética do reino disse que a lei é a ética do reino. E o Sermão da Montanha é a nova ética do reino. Ou seja, Jesus ressignifica os 10 mandamentos. Ele fala sobre tudo. Sobre assassinato, sobre o adultério, sobre... sabe, todos os pontos, todos os 10 mandamentos, Jesus ele ressignifica. Ele coloca como sendo uma nova ética. E faz diversos acréscimos a essa nova ética do reino. Das quais que se o cristão ele se dedicar a entender e a viver essa nova ética do reino, a sua vida vai ser uma vida agradável a Deus sem nenhuma dúvida. Então, porque nós não estamos debaixo da lei e da graça, a gente pode pecar à vontade? De jeito nenhum. Exclamação, ponto final. E o Timothy Keller, ele elenca algumas temáticas muito interessantes. Por exemplo, ele diz, ora, baseado no texto bíblico, se nós não somos escravos de Deus, independente se nós reconhecemos isso ou não, nós sempre somos escravos de alguma coisa. Sempre. Isso é um fato consumado. Nós nascemos em pecado, como diz o salmista. Nós nascemos condenados ao pecado. Jesus ele diz que das crianças é o reino de Deus em relação à sua inocência. Que se nós não nos fizermos como uma criança, nós não herdaremos o reino de Deus. Mas a partir do momento que a gente é consciente, que nós
temos a convicção, que nós temos ciência de que nós somos pecadores, que a gente sabe, que a gente tem as rédeas da nossa maldade, a gente faz por maldade, porque esse é o ímpeto da carne, nós somos culpados dos nossos pecados. Então, quando a gente, nessa natureza carnal, humana, nós somos escravos do pecado. É isso que o apóstolo Paulo ele diz na sequência. Ora, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo que ou nós somos escravos de Deus, ou nós somos escravos da nossa carne, do pecado. É muito interessante porque uma teóloga, né, também estadunidense, chamada Rebecca Mayley Piper, ela diz: o que quer que nos controle é nosso Senhor. Quem busca poder é controlado pelo poder. Quem busca aceitação é controlado pela aceitação. Não nos controlamos. Somos controlados pelo Senhor da nossa vida. E quem é o Senhor da nossa vida? O apóstolo Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2 e versículo 19, escola bíblica, irmão, tem que abrir e fechar a Bíblia. O negócio é esse. Então, 2 Pedro 2, versículo 19 diz: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E o apóstolo Pedro ele ainda dá uma recomendação aos que são crentes de verdade. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora se nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Olha a justiça que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 17. Do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha o santo mandamento dito ali, que o apóstolo Paulo fala no 17. Com eles aconteceu que certo adágio, ditado popular verdadeiro, diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. De novo. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo por obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos do pecado para a morte, da obediência para a justiça? Então vê-se aqui que nós sempre somos escravos de alguma coisa. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a nossa carne. Ou a gente serve e obedece a palavra de Deus para a justiça, ou a gente obedece à lei do pecado para a morte. Vê que no versículo 16, ele fala escravos do pecado ou escravos da obediência. No 17 e 18 ele fala escravos do pecado ou escravos da justiça. No 20 e 22 nós vamos ler escravos do pecado ou escravos de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Ou nós somos escravos de um ou nós somos escravos do outro. Porque é muito interessante que a gente precisa comparar
e contrapor. E é isso que diz o versículo 19. Eu falo, o apóstolo Paulo, como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Isso é uma comparação e um contraponto, ou seja, a carne e a santificação, a justiça de Deus, elas têm origens diferentes. A carne, ela, como se diz, ela tem o seu nascimento no momento que nós viemos ao mundo. Ou desde que nós fomos concebidos no útero da nossa mãe, que nós somos gerados e que nós nascemos. Ali nasceu a carne. E a carne ela já nasce condenada pela sua natureza caída, lá no Éden, né? Lá do Éden. Mas a conversão, o novo nascimento, é o contraponto dessa realidade. A conversão, e é o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, eu falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Mas assim como oferecesse o vosso membro para a escravidão e a impureza, que é uma obediência à escravidão da sua natureza, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, que é um sinal, que é um contraponto da conversão. O seu novo nascimento, o meu e o seu novo nascimento, que são de origens diferentes. Um é a carne nascendo para a condenação eterna, e o outro é o renascimento para a vida eterna. Porque essa carne, esse tabernáculo de carne, vai morrer. Isso é fato. Vai morrer. Vai ser enterrado, vai ser cremado, vai ser sei lá o quê. Mas vai morrer. Agora o espírito da conversão, esses membros que são oferecidos como escravos, como servos, o termo escravo é servo da justiça, para a santificação é eterno. E segura esse ponto aqui que depois a gente vai falar sobre isso. Eu vou voltar nessa questão. Aguenta aí. Isso é uma forma de que nós estamos frutificando, nós estamos criando os nossos novos hábitos através dessa conversão. É vivendo uma nova realidade. Quando você oferece agora não mais o seu corpo para a escravidão da impureza, ou da maldade para a maldade, mas os seus membros para servirem à justiça para a santificação, isso é o fruto do novo hábito. Isso é o fruto da conversão. Isso é a demonstração, o testemunho da sua nova realidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele fala no versículo 20: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Ou seja, como o apóstolo Pedro falou, antes vocês não tivessem conhecido, porque vocês estavam isentos em relação à justiça. Vocês tinham uma pseudo-liberdade, mas mal sabiam vocês que eram escravos do pecado. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Olha só que detalhe impressionante que ele dá aqui. Ele está falando sobre morte. E ele está falando sobre morte como salário do pecado. Você estava isento da
justiça de Deus, entre aspas, né? Em relação à justiça de Deus para a vida cristã, mas não estava isento da realidade da carne, que é a sua morte agora. E essa questão da morte agora aqui é muito louca, porque ele fala agora, no 22, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Olha que coisa fantástica. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando que você sai da morte para a vida. Porque ainda que isentos em relação à justiça de Deus para agora, você sai de isento da justiça de Deus para agora para isento da justiça de Deus para o julgamento da segunda morte, que é a morte eterna, descrita em Apocalipse 21 ou 22. Vida eterna, dom gratuito, graça de Deus. Ou seja, o que se faz escravo de Cristo e deixa a escravidão do pecado e da carne, ele sai da morte para a vida. E é complicado para o apóstolo Paulo falar isso nesse tempo, porque as pessoas morriam ali agora por causa da sua fé na igreja de Roma. Os romanos morriam, os crentes, porque eram perseguidos. E como que ele fala de morte para quem está morrendo? Essa não é a nossa realidade hoje. É o contrário hoje, né? Quem oferece o seu corpo para o pecado, ele morre de doenças, ele morre de situações que se acometem sobre a vida de pecado. Ficam mais suscetíveis à morte, né? Não que nós também estejamos isentos, mas para nós é menos do que quem está exposto a uma vida pecaminosa. E ele está falando num tempo onde os crentes morriam a rodo. Mas mesmo assim, a esperança da vida eterna conseguia trazer aos cristãos de Roma uma esperança de vida. Porque eles sabiam que, como o apóstolo Paulo estava expondo, essa vida de pecado, essa vida na carne, ela só trazia morte e destruição. Que nós estejamos, irmãos, também atentos a isso. Porque, como diz o versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. E no capítulo 7, dos versículos 1 ao 3, ele vai explicar que nós somos casados também com alguém. Nós sempre somos escravos de alguém, né? E a gente também sempre é casado com alguém. E isso também é muito louco. Olha só o versículo 1 do capítulo 7 ao 3. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo, ele está fazendo aqui uma como é que se fala? Ele está fazendo aqui uma ilustração de que a lei, ela tem relação com a carne. E se a lei morre, se esse marido, a lei morre, ela fica desobrigada dessa lei. E aqui, meus irmãos, está um mistério, como a gente falava na igreja pentecostal, um mistério glorioso, né? Está um mistério glorioso que o novo matrimônio com Cristo
é a morte da nossa carne. A gente fica desobrigado a essa lei de morte com o pecado quando a nossa carne morre. É o que nós falamos semana passada sobre o sepultar no batismo e renascer. É a morte da carne que nos desobriga. É a morte da carne que nos livra da lei do pecado. Porque nós só temos ciência do pecado pela lei. E a lei se cumpriu em Cristo. E ele ressignificou os 10 mandamentos. E ele os resumiu em um, que é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor é o grande mandamento. Então a gente sempre é casado com alguém. Ou a gente é casado com a lei do pecado. Ou essa lei morre, porque nós morremos para o pecado em Cristo. A morte de Cristo é a morte da lei do pecado. E a nossa conversão é a nossa morte para o pecado. Amém? E do 4 ao 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencedes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Aleluia! Estamos mortos. Estamos mortos para o pecado. E essa morte para o pecado, lembrando que nós estamos agradando a Cristo e aguardando a Cristo. Porque Cristo Jesus vem buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo é a sua igreja. O corpo de Cristo. Aí se pergunta, quem é escravo de Deus, né? Que é o tema da nossa aula. Irmãos, o escravo é o que serve. Voltando àquilo que eu falei que a gente ia falar, né? Escravo é quem serve. E quem serviu mais? Jesus ou nós? Jesus, ele serviu muito mais. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia nenhuma esperança para nós. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, se fez servo, se fez escravo, para que nós tivéssemos vida e fôssemos livres. Ele fez isso por amor. Então, ser escravos de Deus é servir por amor. É seguir os passos de Cristo. É tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, ser escravo de Deus, ser servo de Deus, não é um termo pejorativo. Pelo contrário, é uma honra, um privilégio, uma alegria que só aqueles que creem e que o servem podem ter. Que Deus abençoe a todos. Que tenhamos todos um bom domingo. Graça e paz.